sou Gilvan, da Terra do Mel, canal Abelhas de Macatinga, são flores. Mas antes de começar o nosso vídeo, peço por favor para você assinar o canal, compartilhar, deixar o seu like, tocar o sino para receber outros vídeos. E aqueles que são assinantes, agradeço. Olha, eu escuto muito falar sobre flores, e flores têm diferentes tipos. Na verdade, são 4 grupos de plantas, tem essa divisão. As briófitas são as menores, plantas muito pequenas, as pteridófitas. E gimnosperma e geosperma. As gimnospermas, elas têm uma estrutura, já se assemelha um pouco, já quer dizer, elas ficaram independentes da água. Elas produzem uma estrutura chamada estroba, tem masculino e feminino, no qual produz tanto pólen quanto produz gameta feminina, que é a osfera. No caso das angiospermas, aí são as plantas também mais bem sucedidas do nosso planeta. Veja bem, as flores são folhas modificadas. Mas o que é isso, Gil? São estruturas que as plantas produzem. Nem todas as plantas também angiosperma produzem flores que se modificam. E tem uma parte que, no modo geral, tem uma cor verde. Essa parte é chamada de cálice. Essa estrutura é chamada cálice. As flores tem o cálice, que é verde. Folhas chamadas, em tese, estrutura floral, ou que é as sépalas. E aí tem a outra estrutura, que é a chamada corola. É formada por cores que se destaca do verde, diferente. Não possa ter a cor mais ou menos, as pétalas. Você pega uma flor, você pode tirar. E ali dentro tem uma estrutura que pode ser masculina, pode ser feminina. Tem flores, tem plantas que são hermafrodita, tem as duas estruturas. Que pode ter a androceu, que é a parte masculina, ou gineceu, que é a parte feminina. Claro que não é só isso. Tem estames, tem pólen. Isso no caso da flor masculina, ou da estrutura masculina de uma flor, uma planta hermafrodita. Mas o que acontece? O que vem acontecendo pela evolução, essa parte começou a desenvolver algo, que é a produção de açúcares. Mas que açúcar é esse? São néctares. Tem plantas, tem uma planta que o pessoal chama aqui no sertão, cordão do São Francisco, que ela produz tanto néctar que a gente puxa as florzinhas, uma flor chamada cordão do São Francisco, tem uma haste, nessa haste é formado, você consegue umas fotos aí para mostrar, uma parte globosa, e cada uma que você puxa ali é cheia de néctar. Brinquei muito a pegar tava andando, encontrar, ficava puxando e ficava espremendo e sugando ali açúcar. Então atrai muitos bichos. Tem pássaros, tem anfíbios, tem répteis, pequenos roedores, morcegos, tem vários bichos que utilizam. Moscas, vespa, mas as abelhas são os mais eficientes. Por quê? Porque esse é o processo chamado de coevolução dos indivíduos, e nessa relação ecológica chamada mutualística, é o mutualismo, não dá para os separar, eles vivem juntos. Na natureza eles se juntaram para poder trocar benefícios. Um depende do outro. Não é porque ninguém é bonzinho, não entender assim. É porque na natureza as relações ecológicas se dão de maneira bem diferente das relações interpessoais entre humanos. Muita gente acha que é igual, e não. Bom, então não é só essas flores que vocês viram aí que eu venho mostrando aqui no vídeo, que serve para as abelhas. Até que se fosse assim, as flores de plástico, como a música do Titãs, você veria. Não. As flores lá do Ira, e vejo flores em você, que pode ser flores de plástico, também serviria para as abelhas. Não. Aí já veio outro detalhe. Por quê? As abelhas, elas tem abelha que é generalista. No caso do Brasil, a abelha que eu poderia dizer que é isso, que visita tudo que é flor, todas as espécies de flores, basicamente, é o arapuá. Isso eu já vi no ninho, e ainda não vi visitar o ninho indiano, abelhas nativas. Ou quer dizer, outras abelhas nativas. A abelha nativa é uma das espécies do Brasil, bem conhecida. E a abelha, no caso aqui, é africanizada, é assim que chamamos, ou africanizadas. São várias, na verdade, são inicialmente 6 subespécies misturadas, que visitam também o ninho indiano. Mas tem plantas que as abelhas até visitam, mas não fazem a polinização. Por isso, esse processo é muito interessante. É o caso da manga. Eu até vi recentemente, na visita da casa de um amigo,
cheio de mosca, inclusive aquelas bem que refletem a luz do sol, um brilho bem bonito. Na mangueira eu já vi há cerca de 20 anos um pesquisador falando sobre essa questão. Provavelmente é uma planta asiática, foi aclimatizada aqui, está aclimatada na América, logo ainda não surgiu, vamos pensar, polinizadores específicos para ela. As nossas abelhas são bastante específicas, o pessoal chama de espécie específica. Cada local tem um grupo de abelhas, um grupo de plantas para eles viverem juntos. Não adianta eu querer criar uma abelha do sul, do sudeste, da Amazônia, da Mata Atlântica aqui, a não ser o arapuá, ela vai até um tempo, mas depois definha, vai à morte. Então esse é um ponto importante que o criador tem que ficar atento. Esse processo, essa questão, é muito coesa, a ponto de ter plantas que só determinadas abelhas visitam. Isso é importante aí para manter os ecossistemas, para manter as espécies biológicas, ainda que por conservação, que o cara plante, faça reflorestamento, que é conservação, quando ele está fazendo isso. Preservação é local que você não pode mexer, você vai lá para os órgãos que controlam essa questão de áreas preservadas, tem que entender isso, muita gente não entende, eu também não aprende nada, paciência. Mas, eu vou pegar o caso do embuzeiro, uma planta da caatinga, um umbu, e cientificamente falando, é Spondias tuberosa. Você vê num pé de embuzeiro agora, pegar final de setembro, outubro, novembro, que é o período de florada dessa planta, até pode se estender mais um pouquinho, muitos tipos de abelhas, inclusive africanizadas. Mas quem é que poliniza ele com maior eficiência? A abelha branca, a Physiomelita do gênero. 97%, isso é a pesquisa que aponta para isso, 97% depende dessa abelha. Então, onde tiver safra dessa planta, tiver grande produção, é porque certamente ali tem a abelha branca junto. Tanto que é muito comum encontrar nos embuzeiros a abelha branca. Não por acaso, porque deve estar juntar outro agradável. E é o período que a abelha produz muito mel. Para quem tirou a abelha, eu mirei durante muito tempo, vi muita abelha branca, muita não, tirei algumas que já não existia muito, porque as matas já tinham sido muito degradadas, mas no período de final de seca tinha mais mel. Vou pegar outro exemplo. A rainha da terra, a Melipna fasciata, a abelha do chão, do subsolo. Ela só produz mel quando tem florada do cipó-uva. Que é a Sargent letalis. Vou deixar o nome aí para vocês poderem pegar direitinho, ver. Mas é importante salientar isso, que se fosse assim, só ter flor, o que mais tem agora no semiárido brasileiro é indiano, uma planta bastante resistente, falar assim, não tem muito recurso, que não tem bicho que ataque, como consuma folha, nada, caule jovem e tudo. Ela flora, não é florada todo o tempo, então seria ótimo, mas não acontece. Então, ficar bem atento a essa questão. Tá? Outra coisa importante que eu tenho que deixar bem claro, há plantas como, por exemplo, maracujá, que você chega no pé de maracujá, principalmente maracujá do mato, maracujá brabo, você vê tudo quanto é tipo de abelhas, mas não faz polinização. Isso é uma questão, como eu falei, é mutualista. É uma relação ecológica muito intrínseca, muito coesa, não dá para separar os organismos vivos, as espécies matam. Então a gente chega lá no mato, no pé de maracujá, tem apis, tem abelha, outras abelhas, arapuá e tudo, mas quem é que faz a polinização desse planta? Uma mangava. Por quê? Porque ela tem um processo de flor diferente, tudo, estruturas florais, e quando ele está pegando o pólen da planta, deve pegar também néctar, ele faz um processo de vibração, com isso o corpo fica cheio de pólen, ele leva para outras flores, vai fazer esse processo, ele é extremamente grande e eficiente, o grande responsável, principal responsável pela polinização. O pessoal chama ele de besouro, né? uma mangava. Tá? Então ficar atento a essas questões. Eu escuto muito falar e não podia deixar de aqui fazer uma observação. Porque para ter abelha basta ter flores. Não, exatamente não. A gente tem que pensar que as abelhas, por conta de armazenar esse material como alimento, as abelhas adultas só consomem mel,
Também larvas não consomem pólen, consomem o que é produzido a partir do pólen e do mel. Tá? E no caso das abelhas nativas só consomem esse material. No caso das abelhas ápis, as larvas começam a se alimentar também com mel. Importante salientar isso, diferente a não ser a larva, que é para virar princesa, para virar uma rainha. Mas não é isso que a gente vê muito, o pessoal pega tudo por alto e acha que só alimentou com geleia real vira rainha. Não é assim não, ou princesas. Mas é importante dizer isso, que as abelhas, porque são os grandes responsáveis pela polinização, esse grande grupo de plantas que predomina no nosso planeta, tem a maior quantidade, são as abelhas. Porque as abelhas armazenam tanto pólen, faz parte da alimentação, pelo menos de parte da vida das abelhas, mas armazena principalmente o mel. Com isso, como elas têm essa capacidade de fazer essa reserva, e essa reserva não é para casa. Ela faz isso porque tem período que tem estiagem, alguns locais vão pensar o semiárido. Tem local que tem flores o tempo todo. Mas outros períodos, vamos pensar da terra, esfria demais e a abelha não tem como buscar, até porque não existe flores. A floração de algumas plantas sim pode ocorrer no período mais frio do ano, da maioria não. Então tem que ficar atento a isso. O que eu falava lá no início esse processo de espécie específica, é importante entender a rainha da terra, a Melipona quinquefasciata. No ano que tem pouca florada do cipó-uva, tem baixa produção de mel. É uma relação ali muito forte. É igual também a algumas abelhas aqui da caatinga, mais seca, essa que tem pedra, que o pessoal chama seixo, os geólogos. A produção de mel dessas abelhas depende da florada do marmeleiro, porque elas visitam muito. Então, quando tem grande florada, elas também produzem muito mel. Então, aqui fica bem claro aqui para todos, vocês que acompanham o canal, que as flores são muito importantes. Então, é importante você conhecer o ambiente para criar aquelas abelhas que estão relacionadas ali, e faz esse processo que elas vão ter alimento e você não vai sacrificar. Claro, no período de estiagem você pode complementar essa alimentação, que é o que eu faço e recomendo, ou com mel de outra abelha, que é mais difícil, ou com a garapa de açúcar. Faça isso tranquilamente. Quem cria 2, 3 colônias, que cria ali, que diz que é o hobby, sei lá, colecionador, é uma coisa. Agora, quem tem uma quantidade, tem uma criação mesmo, que visa, tem outros, vamos pensar, tem outros métodos, outra meta, vamos pensar. Ele não vai ter mel, não vai ter como alimentar. O ano passado, dentro de pouco tempo, uns 40 dias, para minhas abelhas eu ofertei 92 quilos de mel de aves. Mas põe isso aí mesmo a R$10, quanto é que dá? Isso é o mínimo. E você não encontra no mercado esse valor. Se for comprar no mercado, você vai encontrar esse mel, o quilo sendo vendido por baixo, aí no mercado mesmo, você vai encontrar 1 quilo de mel sendo vendido mais barato aí, é 30 e pouco, 40, 50 reais, essa faixa. Isso aí depende muito. Se você comprar diretamente na mão do produtor, do apicultor, você compra pelo um preço mais em conta. Mas isso é impossível, fica inviável para o criador de abelha. Só para dar um exemplo aqui. E olha que eu não alimentei. Eu acho que eu alimentei aí cerca de 30% das minhas colônias só. Porque elas precisavam ser alimentadas, porque eram colônias novas. Então, só para a gente ter uma ideia como o processo é difícil. Portanto, local tem que ter flores específicas para aquele grupo de abelhas, que se você não tiver isso, você vai ficar perdido. Vou dizer aqui, perdido. Você não vai conseguir ir a lugar nenhum. E se fosse só ter flores, a questão das nossas cidades do semiárido nordestino era altamente suficiente para as abelhas, porque o que mais existe é flores, de quem? Do ninho indiano, que não servem. Beleza? Então, a 20ª edição desse quadro que eu criei, eu estou deixando essa questão das flores, tá?